Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. É, Hoje eu vou gravar aqui esse vídeo sobre a introdução à química orgânica, classificação de cadeia e um pouquinho de regras de nomenclatura. Não tem como aprofundar, não é objetivo aprofundar a regra de nomenclatura aqui, porque cada função, cada grupo de função orgânica vai ter sua própria regra no final. Então, o objetivo com esse vídeo é simplesmente mostrar o mínimo necessário para a gente seguir para os próximos pontos da química orgânica e tentar reverter um pouquinho esse cenário aqui, pois química orgânica é uma matéria em que existe um elevado nível de resistência do aluno. Isso acaba se refletindo em uma menor eficiência na hora de responder questões. Então, vou tentar fazer esse vídeo da maneira mais simples possível, vou tentar não prolongar muito, para que a gente leve um mínimo de conhecimento, para que a gente saia pegando outras questões no futuro e consiga fazer aos poucos, tá certo? Outros aprofundamentos que eu considero necessário, questão a questão a gente vai falando depois. Primeira coisa, química orgânica de uma maneira bem resumida, vamos chamar de dizer que é a química dos compostos de carbono, tá bom? Então, a primeira coisa para responder uma questão é reconhecer sua cadeia carbônica quando você está frente a uma questão. Então, as diferentes formas que uma cadeia carbônica pode ser representada, então aqui, ela pode ser representada como uma fórmula estrutural plana, que você tem a representação dos carbonos, hidrogênios e outras funções caso tenha. Você vai ter átomo a átomo representado e os traços que representam as ligações entre esses átomos, tá bom? Você pode ter também formas reduzidas. Nesse caso aqui, como é um hidrocarboneto, você representa apenas os carbonos e os traços das ligações. Então, quando você tem um traço de ligação saindo de um carbono e não tem nada na outra extremidade, você entenda que são átomos de hidrogênios que não foram representados. Da mesma maneira, você pode representar essa mesma cadeia desenhando apenas os átomos de carbono, sem os traços para as ligações com os hidrogênios, ou você pode escrever a quantidade de hidrogênios que vai estar ligada a cada átomo de carbono. Só é interessante que o aluno entenda que cada uma dessas moléculas representa o mesmo composto, tá certo? Aqui você tem um carbono ligado a 3 hidrogênios, aqui você tem um carbono ligado a 3 hidrogênios. Aqui você tem um carbono ligado a 2 hidrogênios, aqui você tem um carbono ligado a 2 hidrogênios. Aqui você tem novamente um carbono ligado a 3 hidrogênios, aqui você tem um carbono ligado a 3 hidrogênios. São diferentes formas de representar uma mesma molécula. E tem a forma ainda mais reduzida, que é essa forma que apresenta somente traços. Quando você tem um átomo que é composto apenas por carbono e hidrogênio, você vai ter que, em cada extremidade desse traço, você vai ter um átomo de carbono. Então, o que é que você tem aqui? Um carbono ligado a um segundo carbono, via ligação dupla, da mesma maneira que está aqui. Você vai ter esse segundo carbono ligado a um terceiro carbono através de ligação simples. E esse terceiro carbono ele é ligado a um quarto carbono e uma ramificação. Todos eles via ligação simples. Então, a primeira coisa que aparece na questão de orgânica, se ele mostrar uma cadeia, é você entender como aquela cadeia está se comunicando com você, o que é que ela está te falando. Então, a partir do momento que você reconheceu a sua cadeia carbônica, um passo interessante é classificar a sua cadeia. Via de regra e resumindo, tem aqui a cadeia ela pode ser classificada em aberta ou fechada, que é uma cadeia aberta que não apresenta ciclos, tá bom? Ou seja, formam linhas, não formam estruturas que fecham ciclos. Ou uma cadeia fechada. Todas elas, seja aberta ou fechada, se classifica quanto a homogênea ou heterogênea. Eu vou explicar melhor na questão que vem à frente. Normal ou ramificada, saturada ou insaturada, certo? Então, vamos aqui. Melhor forma de explicar é praticando. Melhor forma de aprender é praticando também. Vamos aqui. A questão pede, ela nos oferece uma sequência com algumas cadeias carbônicas e nos pede para classificar quanto aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea.
No item A, nós temos uma cadeia que é aberta, ou seja, ela não forma ciclos, não forma estruturas cíclicas, então a cadeia é aberta. Ela é ramificada porque a nossa cadeia apresenta uma ramificação, certo? Ela é saturada porque ela só apresenta ligações simples dentro da nossa cadeia carbônica. E ela é homogênea porque só existem átomos de carbono dentro da nossa cadeia carbônica, certo? Então, a nossa cadeia é aberta, ramificada, saturada e homogênea. Item B. No item B você tem uma cadeia que é aberta, porém agora ela apresenta uma ligação dupla. Cadeias carbônicas, quando apresentam ligações duplas ou triplas, a gente diz que ela é insaturada. Então, nesse caso, a cadeia é aberta, insaturada, ela é normal porque ela não tem ramificações como essa do item A, e ela é homogênea. O que é que classifica a cadeia como sendo homogênea ou heterogênea? É a presença de átomos diferentes do elemento carbono dentro da cadeia carbônica. Nesse caso aqui, a gente tem um átomo de nitrogênio, porém ele não faz parte da cadeia carbônica. A cadeia carbônica termina no último átomo de hidrogênio dela, no último átomo de carbono dela, desculpa. E o que eu posso lhe dizer aqui é que esse nitrogênio ele não faz parte da cadeia, apesar de estar ligado à cadeia, certo? Então essa cadeia ela é homogênea, insaturada, aberta e normal, não tem ramificações. Item C é uma cadeia aberta, só tem ligação simples, então ela é saturada. Ela não tem ramificação, então ela é uma cadeia normal e é uma cadeia homogênea pelo mesmo motivo do item anterior. O oxigênio ele está ligado à cadeia, ele não faz parte da cadeia, então a cadeia é homogênea. Nós não temos heteroátomos dentro da cadeia. Onde é que nós temos heteroátomos? É aqui no item D. Você tem carbono, carbono, oxigênio. Carbono, carbono, oxigênio. O que é que muda a cadeia carbônica do C para o item D? É o que vem depois do oxigênio. No item D, você tem carbono, carbono, oxigênio, porém depois do oxigênio você volta a ter cadeia carbônica. Então, tudo isso aqui, até o carbono, é a nossa cadeia carbônica. E dentro da nossa cadeia carbônica vai existir um átomo de oxigênio, que é um heteroátomo. Então, a nossa cadeia, como é que a gente classifica? Ela é aberta, ela é normal, pois não tem ramificação. Ela é saturada, pois existem apenas ligações simples dentro da nossa cadeia, e ela é uma cadeia heterogênea pela presença de um heteroátomo, que nesse caso é o oxigênio. Item E, semelhante ao item D, você tem uma cadeia carbônica, um pedaço de cadeia carbônica ligada a um nitrogênio, e depois dele você continua tendo cadeia carbônica. Então você tem uma cadeia que é aberta. A nossa cadeia não é ramificada, então ela é normal. Ela só tem ligações simples, então ela é saturada. Como tem um nitrogênio como heteroátomo, a nossa cadeia é heterogênea. Item F. Nós temos uma cadeia carbônica que é aberta, só tem ligações simples, então ela é saturada. Ela tem uma ramificação, então ela é heterogênea. E ela é homogênea. Isso aqui volta a ser semelhante ao item C, por exemplo, ou B. O nitrogênio ele se encontra ligado à cadeia carbônica, mas ele não faz parte da cadeia carbônica. Não existe continuidade da cadeia carbônica após o nitrogênio. Então, cadeia aberta, saturada, ramificada e homogênea. Item G. Pronto, aqui um exemplo de cadeia cíclica. Então, nós temos uma cadeia que é fechada ou cíclica. Ela tem uma ramificação. Dentro da nossa cadeia só existem ligações simples, então ela é saturada. E só existem átomos de carbono, então ela é homogênea. Dando seguimento, apareceu uma questão de química orgânica. Você primeiro reconheceu que era um composto orgânico, você reconheceu que aquilo era uma cadeia carbônica, você classificou a sua cadeia carbônica, agora você vai ter que determinar dentro daquele composto orgânico quem é sua cadeia principal.
E para fazer isso, existem algumas regras que podem dar um pouco de trabalho. Primeiro, quando você tem um hidrocarboneto, ou seja, um composto orgânico que apresenta apenas átomos de carbono e de hidrogênio e que só tem ligações simples, você vê qual é a maior cadeia dentro desse composto. Quem tiver a maior cadeia será a cadeia principal. As outras que estiverem ligadas a ela serão ramificações. Quando você tem hidrocarbonetos com ligações duplas ou triplas, você vai procurar a maior cadeia com insaturações, dando prioridade às ligações duplas frente a ligações triplas, certo? E quando você tem um composto que além de carbono e hidrogênio você tem grupos funcionais, existe uma lista de prioridades, que se você tentar decorar, vai dar um bocadinho de trabalho. Como seria isso? Seria mais ou menos assim. Só de olhar isso aqui você vê que vai dar bastante trabalho. Mas vamos lembrar que nós estamos em nível médio, tá certo? Então vamos tentar simplificar um pouquinho as coisas. Assim ficou um pouco mais fácil, né? Várias daquelas funções saíram e ficou apenas esses 6 grupos aqui, tá bom? Na prática, quando eu ia fazer prova, isso eu decorava até antes de fazer prova, eu tentava decorar esses 4 aqui apenas, que para mim ficava fácil, porque todos eles têm oxigênio. Ácido carboxílico tem oxigênio, aldeído e cetona e álcool tem oxigênio também. Então, sempre eu tentava decorar somente essas 4, mas na prática, assim, para quem está começando agora e tem dificuldade, se você sair daqui sabendo que o ácido carboxílico tem propriedade diferente das demais, eu acho que é um bom começo já. Mas saiba que existe toda uma tabela de prioridade e caso necessite, você tem esse material aqui, você tem essa aula à disposição para consultar sempre que quiser. Você pode tirar uma foto da tela, fazer como achar melhor, tá certo? Depois você reconheceu quem é a sua cadeia principal. Em algum momento, em muitas questões, elas podem pedir para você nomear. Para você nomear cadeias carbônicas, você precisa primeiro ver o número de carbonos que existem nessa cadeia. Você precisa avaliar como é que estão distribuídas as ligações duplas ou triplas, caso existam. E você vai ter que juntar esse prefixo e esse sufixo na regra de nomenclatura de cada função específica, que é algo que eu não vou falar aqui nesse vídeo, tá certo? No contrário, o vídeo ficaria imenso. Dentro das questões a gente trabalha isso. Então, na prática, para pegar o prefixo, você precisa contar o número de carbonos que você vai ter na sua cadeia principal. Cada número de carbonos vai ter um prefixo específico, met para um carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos, but para 4 carbonos e assim por diante, tá certo? O sufixo vai depender da presença de ligações simples, duplas e triplas. Se só tem ligações simples, o sufixo é ano. Se tem ligação dupla, o sufixo é eno. Se tem ligação tripla, o sufixo é ino. E se você tem dupla e tripla, é enino. E imagine assim, você olhou seu composto orgânico, você determinou quem é sua cadeia principal, mas antes de dar o nome, você vai ter que numerar sua cadeia principal. Então, depois que você fez tudo isso, como é que você faz para determinar quem vai ser o carbono 1? Se lembre, uma cadeia carbônica, ela vai ter no mínimo 2 extremidades. Certo? Só apagar isso aqui para deletar, tá bom? Vou colocar aqui essa ligação dupla, tá certo? Bom, aqui, primeiro você olha, tá, como é que eu vou determinar quem é a minha função? Existe regra para você ver isso. Primeiro, é o mais próximo da função. Se você não tem uma função específica, ou seja, se for um hidrocarboneto, você vai olhar quem é que está mais próximo da insaturação.
Nesse caso, você olharia e você veria, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse aqui é o carbono 3, carbono 4, 5 e 6, certo? Existe também outra regra que tem que ser seguida, que é a regra da menor soma. E quando a gente vai dar o nome, você sempre dá o nome primeiro da ligação dupla. A dupla é preferencial também, diferente da ligação tripla, tá bom? Praticar um pouquinho, que ajuda um pouquinho mais. Aqui. Composto de hidrocarboneto com apenas um átomo de carbono. É o metano. Um átomo de carbono com 4 de hidrogênio, ou seja, met porque só tem um carbono, ano porque ele só tem ligações simples. 2 átomos de carbono, et, com uma ligação dupla entre eles. Quando tem ligação dupla, o sufixo é eno, então você tem o eteno. Carbono ligado a um segundo átomo de carbono, ou seja, composto, cadeia carbônica, com 2 carbonos ligados por meio de uma ligação tripla, é o etino. Cadeia carbônica com 3 átomos de carbono, vai começar com prop. Prop com uma ligação dupla, propeno. Cadeia carbônica composta por 4 átomos de carbono, vai começar com but. Aí você fica, tá, tudo bem, vou numerar 1, 2, 3 e 4 ou 1, 2, 3 e 4. Primeiro você vai para mais perto da insaturação e você vai seguir essa parte vai para a insaturação e você vai ver até que isso vai cumprir a outra regra. Você vai para mais próximo da insaturação e isso vai cumprir a regra da menor soma ao mesmo tempo. Quando você coloca o carbono aqui, você vai ter o 1-butino, certo? Se você fizesse o contrário, você teria a ligação tripla ligada no carbono 3, se fosse 1, 2 e 3. Então você teria o 3-butino. 3 é maior do que 1, então você vai seguir a regra da menor soma. Então aqui você vai ter o 1-butino. Nesse caso aqui, composto cadeia carbônica com 4 átomos de carbono, com a ligação tripla entre o carbono 2 e o carbono 3. Como está ligado aqui no carbono 2, ou se você quiser olhar até pode ser esse aqui também, o carbono 2, você vê que não vai mudar. Você tem o 2-butino. Agora vamos aqui para esse item aqui, o item 7. 5 átomos de carbono, isso aqui é bom fazer um desenho. Deixa eu apagar. Vamos lá, nós teremos um item que vai ter 5 átomos de carbono. Deixa eu ver onde é que estão essas duplas. É isso mesmo, só conferir. Isso mesmo. Tá. Tem aqui esse composto e você vai se perguntar, tá? Determinei que isso aqui é uma cadeia carbônica aberta, com saturação, sem ramificação e homogênea. Próximo passo. Tá, eu tenho que determinar quem é a cadeia principal. Como aqui não tem ramificações, a cadeia principal é ela mesma. Em seguida, você vai ter que ver, você precisar numerar. Tá, existe alguma função orgânica aqui? Não, isso aqui é um hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios representados aqui. No momento que você vai numerar, você pode parar e pensar. Eu tenho duas opções. Eu posso ter o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Ou eu posso ter a seguinte numeração: 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, qual é a correta? Testa? Vamos lá, como é que ficaria o nome da nossa cadeia carbônica se fosse dessa maneira que está aqui? Nós temos uma cadeia carbônica com 5 átomos de carbono, então é
o pente. Aí nós temos em saturação no carbono 2 e no carbono 4. No 2 é uma dupla e no 4 é uma ligação tripla. Certo? Então nós temos o 2,4 pentenino, que seria e agora vamos fazer a nomenclatura se fosse da outra maneira. Nós temos 5 átomos de carbono, nós temos uma ligação dupla no carbono 3 e nós temos uma ligação tripla no carbono 1. Pode chamar aqui 3,1 pentenino, certo? São duas formas de você dar o nome. Certo? Tá aqui, você tem duas opções de nome para sua cadeia carbônica. Aí você fica, tá, e aí, qual dos dois é o correto? Lembrem da regra da menor soma. 2 mais 4, 6. 3 mais 1, 4. Então, a que forma a menor soma é a que você vai usar para nomear o seu composto, tá certo? Então, 3,1 pentenino ou pente 3-eno 1-ino. Item 8. Vamos aqui também. Desenhar aqui 8 átomos de carbono. Deixa eu ver como é que estão as insaturações. Certo. Vamos aqui. Está aqui a nossa cadeia carbônica, a cadeia aberta, sem ramificações, ou seja, uma cadeia normal. Ela tem insaturações porque tem ligações duplas e triplas. E ela é homogênea porque só tem átomos de carbono. Aí você pensa, tá, como é que eu vou dar a nomenclatura dessa cadeia? Da mesma forma, você pensa, tem o carbono 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ou você pode ter o contrário, você pode dar a numeração dele seguindo a ordem, o caminho inverso. Certo? Então, vamos aqui. Qual dos dois é o correto? Vamos primeiro testar. A gente testa como se fosse a regra de cima. É um composto que tem 8 átomos de carbono. Ele vai ter ligações duplas no carbono 6, no carbono 5 e no carbono 6. Certo? A dupla aqui ligada no 5, dupla ligada no 6. Ah, Diego, mas ele está ligado entre o carbono 5 ou 6. Qual é o número que eu uso? Uso o número do menor. Nesse caso aqui a ligação está entre o 5 e o 6, você vai chamar de 5. Nesse caso aqui, entre o 6 e o 7, você vai chamar de 6. Certo?
eno por causa das ligações duplas, mas na verdade seria dieno, porque são duas ligações duplas. E no carbono 2, você teria uma ligação tripla que daria o nome ino, certo? Esse aqui seria o 5, 6, 2, octa, dieno, dienino, porque tem duplas e triplas, certo? Por outro lado, nós podemos ter a nomenclatura seguindo a forma de baixo. No de baixo, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma dupla ligada entre o carbono 2 e o 3 e outra dupla entre o 3 e o 4. Então vai ser oct 2,3 dieno, e lá no carbono entre o 6 e o 7 vai ter uma tripla, então 6 ino, ou 2,3,6 octadienino, certo? Qual dos dois que a gente vai usar? Regra da menor soma. 5 mais 6, 11, com 2, 13. Embaixo, 2 mais 3, 5, 5 mais 6, 11. Regra da menor soma ganha. Então, o nome que a gente vai dar para o nosso composto é 2,3,6 octadieno ou oct2,3 dieno, 6 ino. Por mais que as questões às vezes valem mais assim, na minha cabeça isso aqui faz mais sentido. Tanto é que eu montei primeiro nessa forma aqui. Eu vejo quantos átomos de carbono tem. Então, a cadeia vai ter 8, então vai ser um octa 2,3 dieno, ou seja, eu estou dizendo que em uma molécula com 8, em uma cadeia carbônica com 8 átomos de carbono, nas posições 2 e 3 nós teremos uma insaturação em cada, então é dieno, porque são duas insaturações, e na posição 6 nós temos uma ligação tripla. Eu acho mais lógico montar dessa forma e depois eu monto a outra, certo? Então, voltando para cá, 2,3,6 octadienino, ou octa 2,3 dieno, 6 ino, certo? Item 9. Vamos lá. Uma cadeia carbônica com 5 átomos de carbono. E nas extremidades você vai ter ligação dupla e ligação tripla. A ligação dupla ela vai ter prioridade sobre a tripla. Então vai ser o pente de 5 átomos de carbono, 1 eno, 4 ino. Se você invertesse e colocasse esse aqui como sendo o carbono 1 e esse sendo o carbono 4, você teria o que? Pente 4 eno, 1 ino. Ou seja, a regra da menor soma não iria se aplicar aqui, porque nas duas formas que você representasse, você teria os números 1 e 4. 1 mais 4 vai dar 5 nos dois casos. Quem é que vai ser a prioridade? Quem é que vai receber o nome? A dupla tem prioridade sobre a tripla, tá certo? E aqui nós temos esse último composto, 4 átomos de carbono, com presença de ligação dupla e ligação tripla. Então é o butenino, tá ok? Vamos aqui para a resolução dessa questão. Na estrutura abaixo representa o citral, um aldeído com forte sabor de limão usado como aromatizante cítrico. Você vê a figura e ele pergunta, com relação a essa estrutura, é correto afirmar que, primeira coisa, você olhou a cadeia carbônica, tenta classificar, tenta tirar delas informações que você já consegue tirar. Só um minuto. Esse tipo de barulho acontece com quem mora em apartamento. Vamos aqui. Carbonos. A primeira coisa que você vai ter que fazer, olhou a sua cadeia, tenta classificar. Você tem uma cadeia aberta. A sua cadeia aberta ela possui ramificações, então a cadeia aberta ramificada, ela tem ligações duplas, então ela é insaturada,
Porém, dentro da cadeia só existem átomos de carbono. Então, é uma cadeia aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Esse oxigênio aqui, que forma esse grupo carbonilo, esse oxigênio ele está ligado à cadeia, mas ele não faz parte da cadeia, certo? E o que é que ele te pergunta? Os carbonos 1 e 2 são secundários de sp2. Vamos aqui, o que é um carbono secundário? Melhor explicar o seguinte: carbono primário, ele só está ligado a um ou outro átomo de carbono. Carbono secundário, ele está ligado a outros 2 átomos de carbono. Carbono terciário, ele está ligado a outros 3 átomos de carbono, certo? Então aqui, os carbonos 1 e 2 são secundários? Não, o carbono 1 é primário. Aí você diz, tá, e como é que eu sei que o carbono 1 é esse e não esse outro aqui da extremidade? Se lembre, qual é a regra? Use a sua... Vê primeiro qual é o carbono que está mais próximo da função. Carbono mais próximo da função é esse. Então, esse é o carbono 1, certo? Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem... O carbono 1 é primário, então já foi, não é o item A. A cadeia é aberta? A cadeia é aberta. A cadeia é heterogênea? Não, a gente viu a cadeia homogênea. Então, não pode ser nem item B, nem item C. Nesse caso aqui, no outro ponto, o item B diz que a cadeia é insaturada. É verdade, a cadeia é insaturada. E o item C diz que essa cadeia tem ramificação. É verdade, essa cadeia tem ramificações. Porém, essa cadeia é homogênea. Então, tanto o item B como o item C são falsos. Item D, a cadeia é saturada com 5 átomos de carbono sp2. Qual é a maneira mais fácil de você reconhecer um carbono sp2 aqui? Carbono sp2 ele vai fazer ligações com 3 ligantes, tá certo? Então você vai ter dentro da cadeia, você vai ter uma ligação dupla e duas simples. Então todo carbono que tiver essa dupla e duas simples, ele vai ser sp2. Então esse carbono é sp2, esse carbono é sp2, esse carbono é sp2. Pronto, desculpa. Um carbono sp2, 2 carbonos sp2, 3 carbonos sp2, 4 e 5 carbonos sp2. É verdade, a cadeia tem 5 carbonos sp2, porém ele diz que a cadeia é saturada. Não, a cadeia não é saturada, a cadeia é insaturada. E por fim, os carbonos 3 e 7 são terciários de sp2. Carbono 1, 2 e 3. No carbono 3 ele tem dupla e duas simples, então ele é carbono sp2. Carbono 7, ele vai ter dupla e duas simples, ele é carbono sp2. E são terciários? Carbono 3 está ligado a mais 3 átomos de carbono, é terciário. Carbono 7 está ligado a outros 3 átomos de carbono, é terciário também. Resposta, item E. E sempre tenha em mente isso aqui na hora de resolver sua questão, tá bom? Reconhece, classifica a sua cadeia, determina a cadeia principal, faz a numeração. O restante você vai depender de conhecer as regras de nomenclaturas de cada um do grupo de funções. Então isso aqui a gente aplica questão a questão com o tempo, tá? Esse é o 3,7 dimetil octadieno. Como é que a gente poderia dar nomenclatura? Não é octadieno, é octadienal. Isso. Cadeia carbônica com 8 átomos de carbono, não é isso? 8 átomos de carbono, nós temos duas ramificações. Uma ramificação, como a função aldeído se encontra aqui, esse é o carbono 1. Então nós temos ramificações no carbono 3 e no carbono 7. E cada uma dessas ramificações é um grupo metil. Então você tem 3,7 de metil. Nós temos ligações simples no carbono 2 e no carbono 6. Então você tem 2,6 dieno, octadienal, para falar a verdade, porque vai ser a nomenclatura do aldeído, tá bom? Mas é mais ou menos, é bem assim que você faz. Eu fiz agora de cabeça.
Se precisar, em outras questões, eu posso fazer maiores detalhes, tá bom? Certo? Aqui eu deixei essa possibilidade de fazer nomenclatura. Eu já deixei aqui o resultado feito e não vou explicar com maiores detalhes porque alguns desses aqui não são coisas até que nunca vi nomenclatura de nitrocomposto, principalmente para questão mais de vestibular. Pode ter, mas não é algo tão específico. Não tomaria um tempo para explicar a nomenclatura de todos eles. Eu já deixo aqui o resultado e com o tempo a gente vai fazendo várias questões, tá certo? Já agradeço aqui pela atenção, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários e eu fico à disposição, tá bom? Um grande abraço para vocês.